E hoje eu estou aqui, ó, com o maestro César, um dos maiores maestros do Brasil. Mora aqui em Maringá, mas já viajou o Brasil inteiro. Já viajei muito. É. Hoje estou fazendo um trabalho hoje com o Wagner Barreto. Eu faço com vários artistas, mas o artista no qual eu invisto, além do meu conhecimento, dos meus arranjos, invisto também a questão de cuidar dele, é o Wagner Barreto. Então tá, então se apresenta pra gente aqui, quem que é o maestro César hoje? César Ribeiro, hoje e sempre, é um cara que gosta de trabalhar, principalmente para os primeiros passos do artista. É uma das coisas que eu sempre fiz. Teve grandes artistas que eu fiz o primeiro trabalho, ou participei do primeiro trabalho. E eles criam corpo, cria nome e segue a trajetória, né? Tá, mas quem que é o César? César é um pianista. Nome, endereço, telefone, RG? Tá, RG, CPF, será que é bom daí? Os caras vão constar. César Ribeiro é do Rio Grande do Norte. Eu nasci numa cidade chamada Brejinho, uma cidade bem pequena, fica ao lado de Natal. E sempre na igreja, comecei na igreja, como a maioria dos músicos. No ano de 85, eu comecei a minha trajetória como músico profissional numa banda que eu formei lá em Natal. Só que, por alguma questão que eu até hoje não descobri qual era, o meu sonho era vir para o Sul. E não era Sudeste, não. Meu sonho era vir para o Sul. E um amigo, que era meu sócio nessa banda, morava aqui em Londrina, antes de estar em Natal, e ele resolveu vir embora. Ele falou, cara, se eu conseguir alguma coisa, você vai para lá? Eu falei, na hora. Que ano que era? Isso aí foi em 87. 87. Quando ele veio. Ah. Só que minha filha tinha acabado de nascer. E ele chegou aqui, não deu 2 meses, já me chamou para um projeto de uma banda muito boa, uma banda maravilhosa, que chamava Portal da Cor, que era dos donos da Ataque, que até hoje existe, né? As caixas Ataque, equipamento Ataque, aqui em Apucarana. Eles me fizeram um convite para eu vir para a banda, ser o tecladista deles. E daí minha filha tinha recém-nascido, meu pai falou, cara, eu acho que não é o momento. Você falou que 87, você tinha quantos anos? Eu disse, vamos fazer com 21. 21 anos. É fácil de ver porque eu cheguei aqui em 88 com 22, por isso que a conta foi muito fácil. Então, eu passei dessa vez, não vim, fiquei mais um ano em Natal, quando em 82, aliás, em 88, aí ele me ligou e falou, cara, tem uma banda aqui em Maringá que acabou, tem todo um equipamento dentro de um ônibus, e o dono da banda, ele fala que se você vier para cá, você entra como sócio sem investimento, apenas com o seu trabalho, que era a banda Nova América, que toquei lá em Cidade Gaúcha, onde você tem sua rádio. Já fiz baile lá. Aí minha filha já tinha 1 ano. Eu falei, bom, então acho que agora dá para ir, né? Meu pai falou, vai lá, filho, é a sua vontade. E assim eu fiz. Cheguei aqui no dia 15 de março de 88. Cheguei em Maringá. Essa banda perdurou por 8 anos. Viajei muito, toquei muito. Só não fui para Belém, para a parte de cima ali, do Mato Grosso para cima eu não fui. Mas para baixo, até a fronteira com o Uruguai a gente tocou. Foi uma época boa, mas sofrida, mas muito boa. Daí, desde quando eu saí da banda, eu me virei assim, me transformei num cara voltado 100% para produção musical. Tá, mas aí antes de chegar na produção musical, dos 22 anos para trás, como é que surgiu a música pro maestro César? Cara, eu sou autodidata. Eu comecei a tocar, como eu te falei, na igreja. Eu comecei com guitarra. Olhando os outros. Não, cara, é um troço inexplicável. Essa coisa da música, para quem já traz ela, eu não sei te explicar. Eu sei que eu comecei a tocar, entendeu? Teve um professor, um carinha que ficou uns 2 meses na cidade que eu morava. Eu aprendi um pouquinho com ele, depois ele foi embora, eu continuei e fui me aprofundando sozinho, e não tinha internet.
Aquelas revistinhas lá que tem as cifras, eu não gostava daquilo, então não olhava. Então, onde que as notas musicais aprendeu depois? Eu aprendi só com o cara. Aprendi ali, ele me deu uns 2 meses de uma instrução, que até hoje eu lembro, ele fez um quadro de harmonia, onde ele colocava o Lá, Ré, Mi. E aí ele ia fazendo esse quadro, ele transformava assim todo o campo harmônico de qualquer acorde. E aquilo já fixou. Então, a partir daí, eu comecei a ser músico. Mas assim, não sabia tocar quase nada. Pra você ter ideia, a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi a música Negue. Conhece? Negue o seu amor, o seu carinho, diga que você... Olha só. Só que eu era jovem. O Nelson Gonçalves canta essa música. Nelson Gonçalves e muita gente para trás. Teve bastante. A Gal Costa. Muita gente. Rapaz, se você fizer uma conta, tem mais de 100 que gravou isso aí. Gravaram, né? Foi a primeira música que você aprendeu a tocar no violão. No violão. Depois eu gostava do Fagner, aprendi canteiros, mas tinha umas partes de uns acordes que ia para os relativos, na época eu não tinha conhecimento, e ia para aqueles relativos, aí meu ouvido não captava, eu dizia, mas pô, eu estou fazendo, mas está errado, isso aqui não está certo. Mas fui tentando aprender, até que eu não sei se você lembra, uma época o pessoal vendia nas casas umas cítaras. Já viu umas cítaras, umas cordinhas assim, que você tocava? Sim. Certo? Vinha uns desenhinhos para que você tocava. Isso. Então, eu nem olhava aqueles papéis, eu ia só aqui e tocava qualquer música. Tipo uma harpa, uma harpinha. É. Só que me incomodava porque aquelas cítaras não tinham o sustenido, que é o meio tom. Porque existe a escala, certo? Para quem for leigo entender. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Acontece que entre o Dó e o Ré existe o Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi tem o Ré sustenido. Aí pula para o Fá sem ter sustenido. E aí vai Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Depois vai para o Si, que não tem sustenido para chegar no Dó. Na real, a escala são 7 tons. Porém, você tem o artifício de usar 12, porque tem os sustenidos. E eu sentia que ali não... Cara, tem coisa errada aqui. Mas eu fui sempre aprimorando o meu ouvido. Quando um dia meu pai comprou um órgão, eu falei, cara, se eu pegar isso aí, eu toco. Ele comprou para ele tocar? Não, comprou porque a gente tinha um conjunto, uma banda, na igreja. E eu era guitarrista. Inclusive... Ah tá, você já sabia, já tocava guitarra. Ruim pra caramba. Entendi. Ruim pra cacete. Eu solava só na primeira aqui, ó. Que igreja que é? Católica ou... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Meu pai era pastor da igreja. Não pastor, assim, titular, que cuida da igreja. Ele era um pastor que tomava conta de casais, essa coisa aí. E daí eu falei, cara, se eu pegar aquele troço, eu vou tocar. Porque eu sabia que onde tivesse um instrumento que me desse uma sequência de notas, eu saberia tocar. Teu pai incentivava você, então? Pior que não. Não. Sabe por quê? Ele incentivava para tocar na igreja. Mas ele sempre dizia, filho, vai estudar. Porque músico, e realmente naquela época, músico ou tocava na zona, ou vivia bêbado, ou tinha 10 filhos, 50 filhos e mulher para todo lugar. Dessas 5 que você falou aí, o que você já fez? Rapaz, não, eu hoje tomo uma cervejinha, mas não fazia nada disso. Tocou na zona? Não tocou? Não toquei. Não toquei porque, assim, graças a Deus... Nunca colocou o pessoal e falou assim, rapaz, essa camisa de tocar na zona. Você nunca botou aquela camisona colorida e tocou uma sanfona na zona? Não, porque aí eu ia te falar agora isso aí. É brincadeira. Eu ia te falar o seguinte... Que um dos arrependimentos... Se ele tocou, ele vai falar depois. Não, nunca toquei. Não, e tem mais. Não acho que é errado quem toca, mas eu nunca precisei. Sim. Meu pai, ele tinha uma certa condição. Eu nunca toquei, mas gostava de escutar. Detalhe, aí um dos arrependimentos que eu tenho é esse, porque como eu estava ali na década de 70, quando eu comecei a me entender por gente, comecei a aprender a ver música, quem que era o grande lance? Era o rock. Então, quem que ia querer saber de sanfona? Meu pai e minha mãe tocavam acordeon.
eu tinha 2 acordeões dentro de casa, nunca relei, que é meu arrependimento. E nessa década começou Raul Seixas. Não, aí era Beatles, era não sei quem, era rock pra caramba, só rolava rock. E aí eu nunca dei bola pro instrumento que hoje é o mais valorizado. Cara, a gente tem o projeto do Wagner, a nossa banda é fixa, menos o sanfoneiro. Porque o sanfoneiro, ele tem, se ele quiser tocar todo dia, 2 vezes por dia, ele tem trabalho para ele. Porque é um instrumento muito caro. Uma boa sanfona hoje é mais de 30 mil. E olha lá, tô falando sanfona mediana, tá? Então o cara, ele hoje é o instrumento mais nobre e eu não aprendi, cara. Eu sou frustrado por isso. Toca de tudo, menos acordeão, menos Eu sanfona. toco esse lado acordeão, esse aqui eu apanho pra caramba. Fica igual um bebê tocando aqui. Continuando a história, então, no dia que eu peguei o órgão, eu falei para um amigo meu, você faz os acordes? Ele, faço. Então faz o acorde, eu vou solar as músicas aqui. Primeira música, nisso aí eu sou bom de lembrar. Primeira música que eu toquei no órgão foi Amada Amante do Roberto Carlos. Piruriruriruriru, piruriruriruriru, parorarararara. E aí eu fiquei feliz porque tinha os sustenidos. E quando você precisava daquele semitom da melodia, aí eu tinha no órgão. Eu falei, eu sabia que tinha coisa errada na cítara, né? Enfim, a coisa foi tomando proporção assim. No ano de 80, eu fui num estúdio gravar o disco da nossa banda evangélica, né? Banda cristã. E foi a primeira vez que eu fui um arranjador. Primeira vez que eu fiz uma produção musical. E lá tinha um cara que ficou observando a nossa gravação, e quando acabou, esse cara chegou para mim e falou, cara, você não produz meu compacto duplo? Você sabe que antigamente tinha, né? O LP, 6 ou 7 músicas cada lado, e o compacto duplo era 2 cada lado, o disquinho pequeno aqui. O nome dele era Jorge, não vou recordar. E eu falei, mas claro, faço. O cara vinha até novo e atrevido, né? E daí foi a minha primeira produção musical para um cliente. E eu produzi as 4 músicas, esse cara foi para Portugal, viveu a vida inteira lá, se transformou num artista lá em Portugal. E daí para frente eu fiquei esse ato sem produção musical até 97, foi quando eu voltei Não, minto. Quando eu cheguei aqui, em 88, existia um estúdio aqui do Paulo Giacomini, filho do médico aí da cidade. É meu amigo até hoje, o Paulo. E esse cara Eu cheguei aqui, eu tinha muita noção de sintetizadores. Aliás, eu sou um cara que, graças a Deus, sempre tive junto com a tecnologia da época. Sempre procurei aprimorar, né, nisso. E aí eu comecei a gravar muito, gravei muita coisa para muita gente aqui, numa forma bem rudimentar, que era fita, qualidade de edição precária. Se o cara cantasse desafinado, não havia o que eu fazer, porque... Mas não era no rolo ainda, naquele no rolo, Rolacai, então, né? Então, se ele cantasse ruim, o que é que eu podia fazer? Mixar ruim. Ou ficava repetindo com o cara. Não, essa frase está assim, tá... Não, vamos aqui, coloca a voz melhor, a nota é essa. Mas a maioria das vezes o cara não conseguia. E hoje você muda tudo no computador? Hoje eu pelo menos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com o cantor é explorar a condição de interpretação dele. Porque às vezes o cara faz uma mega interpretação com o coração e tem uma notinha ali que não chegou. Eu digo, deixa. O timbre, o cara fez o timbre mais lindo do mundo, interpretou, fez uma coisa mega de uma interpretação, a nota não chegou, mas aí eu chego para ele, tá tudo certo. Isso não é são todos, entendeu? Então não é uma coisa que hoje você diz assim, porque o cara não canta. Não, existe aqueles que a gente trabalha por ele 60%,
Mas existem aqueles que você dá um tapinha de 1%. Então o cara é bom, mas a gente se acostumou a ouvir hoje afinado 100%. Então eu podia até deixar ninguém anotar, mas eu noto. Aí eu vou lá e dou aquele tapinha para eu ficar feliz, é mais uma coisa minha. E assim foi, cara. E produzi muita gente, já produzi Moacir Franco, já toquei show com Nelson Gonçalves, como a gente estava falando, com a Vanusa, com Antônio Marcos, aquela galera, tudo lá de trás. Aí, quando eu vim para cá, fiquei esse ato aí sem produção. Depois eu me transformei num produtor, a princípio, mais virado para o gospel. E depois foi acontecendo de eu estar em muitos projetos, né? Referências musicais. Qual foi a sua referência musical no começo? Aí que tá. É como eu te falei, a minha história é bem estranha, musical, porque eu nunca me prendi a nada. Na verdade, eu tentei ser de tudo. Quando eu cheguei aqui, existia o barzinho Kaoshi, você deve lembrar. E a gente tocava ali. Eu tinha o Rony que cantava, o Machado era o baixista, e eu ia de teclado. Às vezes o Jefferson Pinas, um grande amigo, um grande produtor de São Paulo, ia de violão e cantava também. E ali a gente tocava, cara, MPB bravíssimo, uns troços tortos, de harmonia difícil. Mas era o que se tocava. O Kaoshi, se você puxasse lá um sertanejo, os meninos não davam para parar. Não podia tocar sertanejo. Naquele momento, né? Estou falando isso aí de 92, 3. A gente tocava muito MPB, tocava alguma coisa de jazz, entendeu? Então a minha formação, na verdade, foi ouvir coisa boa. Mas não tenho aquele cara que eu diga, ó, foi tal cara que eu me inspirei. Não, eu sempre ouvi de tudo e sempre toquei de tudo. E hoje mesmo esse projeto aí que a gente tem feito com o Wagner, que é o Sertanejo Sinfônico, eu fiz todo o arranjo dele e eu até falo que parte disso eu me inspirava, me veio muito à memória a época da primeira FM em Natal, chamava FM Reis Magos, que eles tinham no horário do meio-dia às 2 da tarde, um programa que era só música clássica para o almoço. A programação vinha normal, meio-dia, 2, só música clássica. E ali, Especial de almoço. ali meu pai colocava para a gente ouvir na hora do almoço, ele gostava, e eu me apaixonei por essa coisa da música clássica e das cordas. Eu me considero a minha alma ela pulsa muito com instrumentos de cordas. É um arranjo que eu gosto de fazer. Quando os caras pedem para eu colocar cordas que eu chamo são os violinos, violas, cello, contrabaixo de orquestra, né? Então, o meu conhecimento, ele vem todo fracionado em vários tipos de assunto musical. E Deus me deu assim a capacidade de eu juntá-los e organizar, e hoje não sou melhor que ninguém, mas eu sei fazer o trabalho, entendeu? Então eu trabalho com sertanejo, trabalho com MPB. O que for necessário fazer hoje, mesmo estava fazendo um arranjo para o pessoal gospel, e samba, adoro fazer arranjo de samba, já fiz algumas bandas de samba. Vocês são em quantos a família? Na minha família somos 5. 5 irmãos? 5 irmãos. Com você? Comigo. Todos homens. Todos homens? Todos homens. 5 irmãos. E o pessoal, os irmãos são músicos? Ninguém, nada a ver com música. Só eu. Você? Só eu. Mas assim, e também sempre morei longe deles, né? Maringá, assim, o pessoal mora, tá todo mundo pra lá? Você que tá aqui só? Tudo lá, só eu. Visita com frequência? Já visitei mais, hoje estou mais maringaense. Mais maringaense? Por acaso eu fui agora, em Natal, em abril, visitar minha mãe. Fiquei 10 dias lá. Mas fazia 5 que eu não ia.
Quando trabalhava com a banda, carregou muita caixa de som ou já tinha? Meu Deus do céu. Ou tinha o pessoal já que montava? Nada, né? Não, a gente tinha quem montava, mas quebrava um ônibus numa estrada, chegava em cima da hora, meu amigo, aqui, caixa, lombo e sobe em troço, e os músicos iam se arrumar, e eu como responsável, sempre sobrou essa parte para mim, tá? No Wagner, por exemplo, primeiro que por causa dessas situações eu virei neura. Eu chego num lugar onde vai ter um show, cara, enquanto eu não vejo o troço começado, eu não sou uma pessoa normal. Começa a dar agonia. Eu falei, não, isso aqui tá errado. Não, começa a pessoa não tá fazendo. Tenso. Não, eu fico muito tenso, com medo de algo dar errado. Tá tudo certo, tudo, mas eu, enquanto não começa, e que ali 5 minutos, tudo rolando direitinho, aí eu sossego. Tanto que eu tenho um hábito, quem anda comigo sabe, de antes de começar o show, eu tomar um uísque. Pra dar uma relaxada. Pô, porque, cara, eu fico muito tenso. Eu fico baixa chato. Adrenalina. Eu fico chato. Você é assim também quando você vai em um evento de outra pessoa? Ou assim, eu já fiz vários eventos. Aí eu chego num evento, eu começo a ver e falo, cara, isso aqui tá errado, isso aqui podia ser melhor. Pô, o cara tá fazendo isso errado. Não. Eu sou apenas com aquilo onde eu sou responsável. Eu não consigo, até onde eu não sou responsável. Se você disser pra mim assim, olha, esses tempos eu fui fazer um DVD de uma menina bem simples. Um DVD simples, de tudo. Tinha uma câmera. Mas a minha função era o que? Era levar as músicas para ela cantar. E eu ia soltar no computador e ela cantar ao vivo. Cara, eu vou tenso. Qualquer coisa que eu tiver envolvido, se tá chegando a hora, eu não sei chegar em cima da hora. Se eu estiver em casa, o evento foi às 7 da noite. 4:30 da tarde eu estiver em casa, já estou agoniado para ir embora. Entendeu? A minha mulher disse, calma, tá longe. Eu falo, não, tá pertíssimo. Se der qualquer coisa errada, eu não tenho mais tempo para nada. Tem alguma história engraçada, diferente, né? Ou não precisa nem ser engraçada, fala assim, olha, aconteceu comigo, fiquei até com raiva. Quando tocava na banda? Mas tem muitas histórias. Eu vou te contar uma, não da banda daqui, vou contar da banda de lá, do Rio Grande do Norte, chamava Montagem, Grupo Montagem. Nós fomos tocar numa cidade chamada Pau dos Ferros. Pau dos Ferros fica no Rio Grande do Norte, quase divisa com a Paraíba. É uma cidade extremamente quente e que para morrer é só olhar do lado. Os cabas matador, viu? Se encontra um matador com quem gosta de morrer lá, dá tudo certo. E aí, nós fomos tocar esse show. A gente começou às 11 horas e estava programado para o Fíveres entrar no palco às 1:30 da manhã. O troço já começou tenso, porque quando a gente chegou na cidade, o empresário que tinha nos vendido falou, cara, eu tô com medo desse show. Eu falei, por quê, cara? Cara, acabaram de matar o delegado, fuzilaram ele. Mataram o delegado. Não sei quantos tiros na casa do cara, matou o cara. Falei, que bacana. Beleza, mas estamos lá para fazer, né? E fomos. Começou o show no ginásio de esportes, o palco bem alto assim, e aquele monte de gente, lotado, tá? Aí, tava no auge a música que agora voltou a sucesso, voltou no sucesso com a Lauana. A TT Espíndola? TT Espíndola. Só que naquela época era lançamento. Tinha tido o Festival da Globo. Ela ganhou e virou sucesso nacional, Escrito nas Estrelas. Eu tinha um cantor, um morenão desses brutos, desse tamanho, mas o cara cantava igual o TT Espíndola. Ele tinha uma desenvoltura vocal que ele cantava, rapaz, ele exatamente igual. Ou eu era ruim na época e achava que era igual. Mas o povo também achava.
E nessa música aí, rapaz, subiu 2 caras no palco com arma e chegou do lado do meu. O tecladista sempre é o maestro do negócio, né? O cara foi em cima de mim e falou: cara, eu não paguei pra ouvir nego dublando, não. Mas como assim, cara? Não, ele tá dublando. Como que o cara desse tamanho aí vai ter a voz da TT Espíndola? E realmente ele arregaçava. Eu falei: não tá dublando, cara. Preste atenção, ó, tô tocando. Eu fazia assim no teclado, bem forte pra ele ver. E ele, não, os caras meio chapados já, né? Aí eu parei a banda assim e falei: pessoal, nós somos profissionais e esses 2 cidadãos aqui estão achando que a banda tá dublando. E eu vou provar para vocês que não. Dei o tom no teclado e falei: Mário, canta a música, sem a banda agora, canta sozinho. E ele regaçou, porque ele realmente é bom. Aí esses caras aplaudiram, e abraço para cá e abraço para lá. Então foi uma história diferente, né? Que foi tensa, teve um final bacana, apesar que depois disso Fíveres não chegava e não chegava, e o povo foi ficando puto. Os caras chegaram às 3h30 da manhã para fazer o show. Então, assim, mas existiram 300 casos, é que eu não vou lembrar, me veio a memória esse aí, que foi um engraçado e ao mesmo tempo tenso, né? Tá. E se você voltasse no tempo, o que você mudaria na sua vida? Cara, se eu voltasse no tempo, vamos lá. O acordeon, eu teria dado valor a ele, que eu tinha 2 dentro da minha casa. E uma coisa que meu pai, de uma forma inocente, mas muito verdadeira, porque ele queria o melhor para nós, sempre quis, ele nunca me falou: vai estudar, meu filho, música. Ao contrário disso, eu sou engenheiro civil, entendeu? Então, se eu pudesse, os anos que eu estudei engenharia, eu teria estudado música. Porque aquilo que Deus me ensinou, eu também teria colaborado muito com ele para ser muito mais capaz, né? Me sinto um cara capacitadíssimo, mas eu queria ter estudado mais. Eu queria ter o diploma. Momento triste na sua vida? A morte do meu pai, cara, essa aí foi bravo. Foi, por acaso, foi na pandemia, mas não tem nada a ver com a pandemia, foi um acidente muito triste, assim, de uma churrasqueira que explodiu. E aí, ali mexeu comigo, porque meu pai era aquele cara que ele sempre esteve ao lado, mesmo longe. Mesmo distante, ele sempre estava comigo aqui, toda semana, falava. Então eu acho que esse foi o momento que mais marcou, assim, de triste para mim. E um momento alegre, o que você fala para mim? Sei que teve vários, mas acha um aí que foi o melhor dia da sua vida. Cara, eu não sei designar assim, porque com 59 anos você não faz um filtro tão rápido disso. Mas eu vou falar do momento, então. Esse espetáculo nosso, do Sertanejo Sinfônico, ele tem sido assim um abraço para minha alma, porque você vê uma orquestra interpretando aquilo que você fez, é muito bom. É uma realização? Muito, muito. E casa cheia, né? Todo lugar que a gente vai. Aqui em Maringá tivemos problema com pessoas que ficaram para fora. Cascavel, a gente tentou usar o sistema deles, também deu o mesmo problema de pessoas ficar para fora, e às vezes 2, 3 lugares vazios, porque a pessoa reservou, não foi, e algumas pessoas tentaram entrar. Infelizmente tem isso, né? Mas assim, saímos muito felizes de todos os lugares que a gente fez. Em Curitiba Curitiba é um padrão acima, né? Porque
Pô, a gente fez o show onde fica a orquestra sinfônica. Então, ali é o crivo maior da música no Paraná, né? E onde vai ser o próximo agora? Agora acabou, por esse ano, acabou o projeto sendo patrocinado, né, pelo Ministério da Cultura. Agora nós temos 2 previsões de show. Estamos tentando negociar, porque a partir de agora a gente já não tem mais um incentivo, aí tem que ser alguém que contrata, né? Então estamos na perspectiva de duas cidades aí, que eu não vou nem falar, porque você sabe que essas coisas hoje atrapalham, né? Porque tem toda uma documentação, etc. Mas para o ano que vem, nós já temos aí a perspectiva de 6 novos shows. E vamos seguir nessa rota aí, porque nós gravamos um DVD, tá? Não com recurso do Ministério, com recurso próprio, mas a gente não podia deixar esse projeto finalizar sem mostrar, sem ter algo para mostrar, entendeu? Porque foi um troço muito grande. Você tem ideia, só placa de LED, estava falando de placa de LED agora há pouco, tinham 110. É muito equipamento. É muito. Muito equipamento. Luz, uma para cada peão. Então, assim, e quem fez, o cara que fez o projeto de design da luz e painel pra gente, é o Douglas Caetano, que é uma referência no Brasil. Ele mora em Goiânia, mas faz todo mundo. E é nosso amigo do Wagner, desde o começo da carreira. E fez com muito carinho. E a gente é muito grato a ele, inclusive, porque ele, se fosse para cobrar, seria 5 vezes mais do que ele cobrou para a gente. E a expectativa para 2025? 2025, apesar de nós estamos já no estamos meio. quase no final, mas, né? Se você considerar, passou do 6, já é... Então, né? vou refazer a pergunta. Expectativa para 2026? Então, 26, a gente espera que com tudo que a gente plantou em 25, e vamos continuar plantando, a gente chegue bem maior lá, né? Esse Não, é o plano. eu volto a falar, falei antes aqui, falei no Instagram, hoje o show que nós vimos hoje, esses pedacinhos pelas redes sociais, é um show para final de ano em qualquer emissora de TV. É um especial de final de ano. Não, ficou, graças a Deus, ficou muito bem elaborado. E, assim, bom gosto na escolha do repertório. Deus, aí eu vou dar o crédito para ele, já que eu te falei que eu sou autodidata, então eu sempre atribuo a ele aquela coisa dele dizer, não, eu vou te dar como é que chama? A inspiração. E eu fiz bons arranjos, cara, ficou muito bonito. Eu vi pessoas chorando, emocionadas, assim. Eu me emociono. Fazendo aqui, no dia que eu estava aqui, fazendo o arranjo, eu me emocionava às vezes. Eu digo, mas como? Eu estou emocionado, sou eu, pô. Mas você vê. Então eu estou feliz com esse momento, tá? Eu diria para você que é tipo assim, é quase que um auge assim da minha carreira. Porque é coisa séria você trabalhar com 60 pessoas num palco. Sério, uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Porque tinha o coral e a orquestra e mais os nossos músicos, que já nos acompanham normalmente, né? E, cara, é uma estrutura aí, muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. Então, por isso a minha neura, né, de chegar, por exemplo, todos eles eu cheguei 2 dias antes. Eu acordava 7 da manhã, ia pro teatro, nem estava aberto, esperava chegar a equipe, ficava com eles olhando os caras parafusar, puxar fio. Não consigo, cara. Você não vai dormir, cara. Quem falou? Não consigo, não. Agora também, quando acaba, é bom demais. Aí você abre um vinhozinho branco, que eu gosto de vinho branco. Um peixe. Aí é comemorar, né, irmão? Falando em peixe, quero ir lá no Rio lá. O Rio, nós vamos lá, no Porto Maringá. Deixa esquentar de novo, Deixa né? esquentar, Agora... que a gente vai lá, com certeza. Vamos lá tomar o vinho, comer o... Você vai comer o peixe, porque eu não como peixe, eu vou comer minha carne. Eu também vou na carne, amigo. Né? E eu vou te falar uma coisa, Giovanni. Você é um cara especial,
para mim, assim, apesar do nosso pouco conhecimento, o nosso tempo, né? A gente é amigo há muito pouco tempo, mas você tem uma particularidade que eu também tenho, eu falo isso para as pessoas. Qualquer hora que a gente se encontrar, você é a mesma pessoa. E eu também sou a mesma pessoa. Sei. Aqui, os meus clientes chegam, eles nunca vão chegar aqui, eu tô de mau humor, tô chato, não sei. Sou sempre o mesmo cara, procuro ser assim com todo mundo, e isso é uma coisa que você me chamou a atenção, porque desde a primeira ligação que eu fiz, você nem me conhecia, que foi um amigo em comum teu, que eu fui na casa de uma pessoa, eu estava lá, eu acho que é Otávio. Otávio. Isso. Falou, cara, eu tenho um amigo que tem uma rádio lá em Terra Rica, vou te dar o telefone. Fala com ele. Otávio é meu cunhado. É teu cunhado? Meu cunhado. Ah, tá. Eu não sabia, não lembrava disso. É, meu cunhado. E ele me passou o telefone, eu liguei para você, ô, cara, beleza, vem, não sei o que. Eu digo, ué. E não fui, porque nunca deu certo, lembra? Que não dava certo, e às vezes você não estava, às vezes eu não conseguia, mas desde o dia que a gente se encontrou, que a amizade foi selada e estamos juntos. Não, claro. É uma honra ter isso aí é... Obrigado, agradeço. Faltou alguma coisa pra gente conversar aqui? Cara, se fala fosse pra conversar... Se for pra conversar... Não, mas claro, era bom aqui molhando o bico, né? Aí talvez lembrasse mais coisa, né? Sim, Mas eu vou te falar, primeiramente é uma honra, né? Pô, você me escolher para contar a história é uma honra para mim, porque... é uma honra para mim, eu queria até agradecer mais uma vez. Eu falo assim porque, poxa... você ter aceitado o convite. É muito bom você compartilhar tua história, por mais simples que seja, né? E eu tenho essas particularidades pequenas, mas que às vezes para uma pessoa que está aprendendo, por exemplo, a tocar um instrumento e ainda nunca se dedicou para tentar ler, para tentar aprender a partitura, ela diz, cara, esse cara chegou onde ele chegou, mas ele se arrepende de não ter estudado, eu vou estudar. Entendeu? Eu poderia hoje estudar. Mas aí, amigo, quem falou que você tem mais saco para isso? Acabou a paciência, né? Não sou leigo. Eu escrevo. Sou péssimo de leitura, mas escrevo. E conheço o que eu estou fazendo. Entendeu? A teoria. Sou um cara meticuloso, inclusive, de análise musical. Porém, não posso me comparar a um cara que começou ali na origem, veio construindo um conhecimento inteiro sem pular etapas. Porque nessas etapas você vai conectando tudo, né? Mas sou grato a Deus pelo conhecimento que eu tenho. Tá? E tenho muitos amigos, muita gente me respeita, às vezes até respeita demais. Às vezes eu fico pensando, estão tirando sarro de mim. É sério, eu falo pros caras, pô, tem um amigo meu que chegou recentemente de São Paulo, o cara é uma sumidade de conhecimento. O cara tocou com César Camargo, já tocou com todo mundo sem imaginar da MPB, do gospel, um mega de um instrumentista, baixista. No dia que ele me viu tocar, ele falou, cara, você é um gênio. Eu falei, que é isso, bicho? Às vezes eu penso que os caras estão tirando sarro, mas como tem mais de um ou dois falando, aí você começa a acreditar um pouquinho. Começa a acreditar. É. Mas é isso, cara. Essa é o César Ribeiro, é isso aí. Olha, estivemos aqui, ó, conversando esse papo gostoso aqui com o nosso maestro César Ribeiro, né? Hoje aqui em Maringá, desde 1988. 15 de março. 88 foi Copa do Mundo? 86 foi Copa do Mundo. 84. 86 88. E 90, né? É isso mesmo, 86 e 90. É. E espero que tenha gostado. Não, foi 82, foi a melhor seleção. Foi com o Zico? Tele Santana, Zico. Que não perdeu nenhum jogo e não ganhou. Não ganhou, exatamente. 82, então, foi 82, depois 86 e 90. Ruim pra caramba de 90, que era com aquele técnico nosso que bebia pra caramba. Ixi, agora de 90... Quem que era? Engraçado que os caras falavam que ele bebia pra caramba. Mas, ok. E aí foi. É outra coisa que eu sou louco, tá? Futebol?
Adoro futebol. Se o cara deixasse eu ir ser, pelo menos, carregador de meião dos caras, eu ia. Só pra estar no campo ali. Isso aí é pra outra conversa. Vamos bater um papo depois, vamos falar de futebol. Futebol. Né? Obrigadão, viu? Valeu, irmão. Falou, gente. Valeu. Muito bom.